Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 17. Salmo 17. Chamo sua atenção para este salmo para nós pensarmos sobre o tema Ore sem cessar. Salmo 17. Oração davídica. Ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração que não vem de lábios falsos. Venha de ti a sentença em meu favor, vejam os teus olhos onde está a justiça. Provas o meu coração e de noite me examinas, tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará, como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios eu evitei os caminhos do violento. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas, os meus pés não escorregaram. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra as maravilhas do teu amor. Tu que com a tua mão direita salvas os que te buscam, proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Eles fecham o coração insensível e com a boca falam com arrogância. Eles me seguem os passos e já me cercam, seus olhos estão atentos, prontos para derrubar-me. São como um leão ávido pela presa, como um leão forte, agachado na emboscada. Levanta-te, Senhor, confronta-os, derruba-os. Com a tua espada, livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens, ou de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo que lhes reservaste. Sejam os seus filhos saciados, e o que sobrar, fique para os seus pequeninos. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Amém. Charles Hodge foi professor por vários anos no seminário de Princeton, nos Estados Unidos, e hoje, ainda hoje, ele é reconhecido pelos livros e pelos comentários bíblicos que ele escreveu. Quando ele tinha cerca de 35 anos de idade, ele viveu entre os anos de 1797 e 1878. Com 35 anos de idade, ele sofreu uma grave fratura na coxa da perna direita. E além de muito severa, a dor era para ele insuportável manter-se em pé e principalmente caminhar. E como se pode imaginar, os recursos médicos disponíveis no ano de 1833 eram bastante precários. A recuperação dele foi muito lenta. Assim é que, com uma tala na coxa machucada, Hodge passou mais de 2 anos entre a cama no quarto e o sofá na sala de estar. Deitado de costas o tempo todo, era do sofá da casa dele que ele lecionava os seus cursos de teologia aos alunos que vinham até sua casa e assentavam-se ao redor do sofá onde ele se deitava. Foi também de costas no sofá que ele escreveu artigos, resenhas de livros, editou os fascículos da revista teológica do seminário, da qual ele era o editor. Deitado de costas no sofá foi que ele deu à luz ao seu comentário bíblico na carta de Paulo aos Romanos, 2 anos e meio aproximadamente, e impressionantemente nada deteve aquele homem. A dor, o desconforto, o desânimo, coisa alguma foi capaz de parar. Charles Hodge continuou sem cessar. Essa história me impressiona. O momento de Davi no Salmo 17, que a gente acabou de ler, é um pouco desta história de Charles Hodge.
Como indica o próprio título do salmo, nós vimos oração davídica. Este salmo é uma oração, mas nem tudo no salmo consiste em petição. Olhe para o salmo e veja como está dividido esse salmo, porque a estrutura do salmo nos revela muito sobre a perseverança de Davi na oração. Lembrem-se de que os salmos são poemas. E poemas são escritos de determinadas maneiras, porque inclusive suas formas comunicam. E aqui você descobre o seguinte, versículos 1 e 2 do Salmo, se você tem o hábito de riscar sua Bíblia, faça isso. Os versos 1 e 2 é a petição. Versos 3 a 5, Davi aqui defende a integridade dele. Versos 6 a 9, outra petição. E aí do 10 ao 12, ele faz uma descrição dos inimigos dele. E aí nos versos 13 e 14, ele faz a terceira e última petição. E no verso 15, ele demonstra sua confiança em Deus. Davi, o Salmo 17 nos mostra, sempre voltava para a petição. Ele parte da petição, defende a integridade dele, que provavelmente estava sendo atacada, volta a pedir, descreve os inimigos, pede mais uma vez e termina demonstrando a confiança dele em Deus. O que nós vemos nesta estrutura é que apesar de todas as preocupações dele, ele não deixava de orar. Aliás, foram os problemas de Davi que levaram Davi, ou fizeram Davi orar sem cessar. Com a mesma constância de Charles Hodge, Davi não permitiu que coisa alguma afastasse ele do seu trabalho. E no caso aqui, o trabalho era levar seus pedidos a Deus em oração. Assim é, meus irmãos, que o mandamento de Paulo, ore sem cessar, em 1 Tessalonicenses 5,17, compõe para mim um excelente título para o Salmo 17. Davi ora sem cessar, apesar dos inimigos, apesar da perseguição, apesar das circunstâncias. Mas como é que a gente pode desenvolver uma vida de oração assim? Eu quero analisar com vocês as três partes desse salmo, porque Davi nos ensina como é que uma vida de oração sem cessar deve acontecer, ou o caminho que essa vida deve trilhar. A primeira coisa que a gente descobre, versos de 1 a 5, é que para orar sem cessar, a gente precisa constantemente fazer autoavaliação. Ore sem cessar, fazendo autoavaliação. Gente, uma das coisas que mais costuma nos abater, sabe o que é? O temor de homens. Muitos de nós ficam doentes por causa do que os outros dizem a nosso respeito, por causa do que os outros pensam sobre nós, ou por causa da forma como os outros nos enxergam. Pessoas adoecem por conta disso. Bulimias, anorexia, transtornos alimentares variados, ansiedade, úlcera, ira, raiva, medo, timidez. O que é timidez? Senão o medo da interpretação do outro, o medo do julgamento do outro, o medo da crítica do outro. A timidez, em essência, é um problema de fé, é uma falta de fé. É temor de homens. E imagem é o grande negócio do momento. Aliás, parece que a imagem sempre foi o negócio do momento desde o Éden. Gênesis 3, versículo 6 diz que quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento. Obter discernimento para quê? Para ela mesma cuidar da vida dela e talvez para impressionar Adão ou vice-versa. Tomou do fruto da árvore, comeu e deu a seu marido, que comeu também.
quando viu que era atraente aos olhos. O apóstolo João compreendeu também que o maior problema do ser humano é a autoimagem. 1 de João 2, verso 15 e 16, João diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Aliás, a expressão não amem, no grego dá a ideia de pare imediatamente de amar o mundo. Parem já. É uma ação que vem acontecendo e João diz assim: pare imediatamente de fazer isso. Pare de amar o mundo e o que nele há. E aí ele continua: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Irmãos, João está nos dizendo que nós amamos o mundo pelo que o mundo nos dá. E o que o mundo nos dá? Glória. Ou achamos que o mundo nos dá glória. João nos diz que nós amamos o mundo pelo que o mundo nos dá e pelo que o mundo nos torna gloriosos. Nossa imagem é para nós algo de infinito valor. A autoglorificação, gente, está na essência do pecado. E a oração é o antídoto contra esta enfermidade. Ore sem cessar, fazendo autoavaliação. Quando eu olho para o Salmo 17, eu descubro o valor da oração feita em autoavaliação. Primeiramente, a oração, gente, ela é um relacionamento que gera intimidade com Deus. A oração nos leva à presença de Deus. Aliás, essa palavra presença no hebraico, paná, é face. A presença de Deus é a face de Deus. Nós descobrimos o mundo pela face dos nossos pais. A primeira imagem que um bebê começa a discernir é a do rosto da mãe, é a do rosto do pai. Ouvi o Joaquim dizer que o netinho já conhece o rosto do avô. A gente começa a discernir o mundo olhando o rosto. A oração nos leva para o rosto de Deus, a oração nos coloca diante da face de Deus, e diante da face de Deus a gente fica expostos. Diante de Deus, que conhece todas as coisas, Ele sabe quem nós somos. Deus nos conhece por dentro e por fora. Quando nós nos achegamos a Deus em oração, Ele nos ouve, nós somos ouvidos. Olha o que Davi diz sobre essa experiência de orar, fazendo uma autoavaliação. Verso 1 do Salmo 17: ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor. Deus, me empresta o seu ouvido. Deus, me dê a sua atenção. Dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Venha de ti a sentença em meu favor. Vejam os teus olhos onde está a justiça. Veja que Davi pede o ouvido de Deus, a atenção de Deus. Davi pede os olhos de Deus. Verso 3: provas o meu coração e de noite me examinas. Senhor, penetre o meu ser. No verso 4 ele diz: pela palavra dos teus lábios eu evitei os caminhos do violento. Davi pede as palavras de Deus, a lei de Deus, ele cita isso. A fala de Deus foi o que fez Davi andar no caminho certo. Ore sem cessar, fazendo a autoavaliação, porque quando nós vamos a Deus em oração, nós desenvolvemos essa intimidade. A outra coisa sobre a oração é que ela nos permite autoexames. Gente, diante de todas as acusações que Davi sofria, e quando a gente lê os versos de 1 a 5, que a gente acabou de ler e reler, a gente descobre que tudo que Davi está dizendo sobre ele, a Deus, ele assim o faz, não para dizer que ele era perfeito. Ele mesmo disse no Salmo 51 que em pecado
ele foi concebido. Davi sabia que ele era pecador. Mas quando Davi faz esse autoexame diante de Deus, tudo que ele está dizendo sobre ele diante de Deus, ele está dizendo em contraposição ao que as más línguas estavam falando contra ele. E aí ele diz: Deus, o Senhor sabe que eu não sou assim. O Senhor sabe que eu não sou desse jeito. Davi aproveitou o sofrimento para sondar os caminhos dele diante de Deus. O salmo de Davi é um pedido de justiça. Davi foi vítima de injustiça humana, mas ele não retribui, ele ora. Quando ele é acusado de ser mentiroso, porque está dizendo o texto no versículo 1, dizendo: Senhor, dá ouvidos à minha oração não vem de lábios falsos. Senhor, eu não sou mentiroso, como dizem que sou. Senhor, que os teus olhos vejam aonde está a justiça, eu não sou injusto. Senhor, provas o meu coração de noite, me examines. O Senhor vai encontrar pureza em mim, eu não sou isso que estão dizendo. A minha boca não peca como dizem que ela peca, como os homens pecam. Então o que Davi está dizendo é o seguinte: eu tenho sido injustiçado e eu não quero retaliar. Eu não vou pagar na mesma moeda. Pelo contrário, Senhor, eu venho ao Senhor em oração e me autoexamino diante do Senhor. Senhor, eu peço o seu auxílio. Para muitos de nós, gente, isso não faz sentido. Porque quando nós somos atacados, nós contra-atacamos. A gente providencia vingança. A gente bate no peito e diz: você sabe com quem você está falando? Davi deixou tudo com Deus. Davi preferiu examinar os pensamentos dele, as palavras dele, as posturas dele. E Davi tinha a palavra de Deus como parâmetro. E aí Davi, olha o que ele vai examinar diante de Deus. No verso 2, ele examina os pensamentos dele. Senhor, vejam os teus olhos onde está a justiça. Provas o meu coração. Davi examina as palavras dele. Olha a continuação do verso 3. Decidi que a minha boca não pecará como fazem os homens. Davi examina a postura dele. Olha o que ele continua dizendo no verso 4. Pela palavra dos teus lábios eu evitei os caminhos do violento. Davi chega diante de Deus em oração e diz: Senhor, eis meu pensamento diante do Senhor. Eis minhas palavras diante do Senhor. Eis minhas posturas diante do Senhor. Davi está ensinando uma lição tremenda para o homem e para a mulher do século 21, onde hoje tudo dá processo. Quando a nossa honra é ferida. Como nós somos melindrosos, como nós somos casca mole. Davi diz: quando disserem todo tipo de mal contra nós, em vez de adoecermos, em vez de retaliarmos, precisamos aprender a desenvolver o hábito da oração de autoexame ou de autoavaliação diante de Deus. E nessa avaliação desenvolver a intimidade que realmente importa, a de Deus. A companhia que realmente vale a pena, a de Deus. A justiça de quem sabe fazer justiça, o Deus soberano. Então ore sem cessar, fazendo autoavaliação. Isso faz bem não só para a sociedade. Veja que o cristianismo, quando vivido da forma que deve ser vivido, pacifica a sociedade. Mas muito mais do que pacificar a sociedade, o cristianismo provoca em nós paz. A gente descansa, a gente não deixa a palavra dos nossos inimigos, ou daqueles que nos invejam, ou daqueles que nos maltratam, a gente entende que não são as palavras deles, as opiniões deles que nos definem. Quem nos define é o Senhor pela palavra dele. E quando nos ferem, é o Senhor quem fará a justiça. Quando perdemos a comunhão ou a intimidade com eles, a que importa é a do Senhor. Orar sem cessar significa autoavaliação o tempo todo. A segunda coisa que Davi vai nos dizer aqui: ore sem cessar, suplicando proteção. A partir do verso 6, nós percebemos que Davi se vê como o povo
de Israel, o povo hebreu, sob as pragas do Egito. De onde eu tiro isso? Da expressão que ele usa aqui no texto. Salmo 17:6. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor. Tu que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Esse substantivo proteção, no hebraico significa separação. Quando o Senhor protege alguém, Ele separa essa pessoa. Ele distingue essa pessoa. Ele protege essa pessoa. Proteção é separar dos demais, é distinguir dos demais. Essa expressão que Davi usa aqui no versículo 7, é a mesma usada por Moisés 3 vezes na narrativa das 10 pragas lá em Êxodo. Moisés usa esse substantivo proteção na 4ª praga, que foi a praga das moscas. Ele usa na 5ª praga, que foi a praga dos rebanhos, quando matou os rebanhos dos egípcios, e a 10ª praga, quando matou-se os primogênitos. Olha o que está dito lá, Êxodo 8:22. Naquele dia separei, protegi a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Separei a terra de Gósen, protegi, separando-a. É como se Davi tivesse se vendo debaixo desse enxame de moscas que vinha sobre ele. Aí ele diz: Senhor, da mesma forma que o Senhor separou a terra de Gósen, separe-me desse sofrimento. A 5ª praga, Êxodo 9, verso 4. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertencem aos filhos de Israel. É como se Davi fosse vendo suas forças morrerem. E aí ele diz: Senhor, faça distinção entre mim e os ímpios, não me deixe morrer na mão deles. E no Êxodo 11, verso 7, ele diz assim o texto: porém contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até aos animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibas que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Davi, irmão, se vê no meio de um ataque, e sem ter para onde correr, ele busca refúgio, ele busca proteção no Senhor Deus. E a linguagem expressa aqui é a linguagem de uma criança indefesa, perdida no meio de uma multidão de malfeitores. Olha o que ele diz a seguir no Salmo 17, verso 8. Aliás, o verso 7 do Salmo 17 diz assim: mostra a maravilha do teu amor. Da mesma forma, Senhor, que o Senhor mostrou sua maravilha, livrando o povo hebreu das moscas, livrando o povo hebreu da morte dos seus rebanhos, livrando o povo hebreu da morte dos seus primogênitos, opere uma maravilha e me livre desses inimigos, proteja-me contra aqueles que os ameaçam. E aí no verso 8, olha a outra expressão que ele usa: protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Sabe o que Davi fez aqui? Ele se utilizou de uma passagem lá do livro da lei, do Pentateuco, para descrever não só a forma como ele se sentia, um menino indefeso, perdido no meio de um deserto de malfeitores. Então não só para descrever como ele se sentia, mas também o modo como Deus cuidava dele, ou daqueles que Deus ama. Protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Ele extraiu isso de Deuteronômio 32, verso 10, que diz assim: numa terra deserta, Deus o encontrou. Numa região árida e de ventos uivantes, Ele o protegeu e dele cuidou, guardou-o como a menina dos seus olhos. Olha a expressão de Davi.
como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. Davi está dizendo que quando ele se sente com medo, perdido, atacado, o refúgio dele não é shopping terapia. O refúgio dele não é roda de amigos, roda de escarnecedores, não é o consumismo. O refúgio dele não é a vingança, o refúgio dele não é enfiar a cara no trabalho, o refúgio dele é Deus. E que momento era esse de Davi? Quem eram seus inimigos? Parece, irmãos, que o episódio é o de 1 Samuel 25, quando Davi foi ofendido por Nabal, o tolo. E Nabal falou todo tipo de asneira contra Davi. E dando sequência àquilo, Davi poupa a vida dele por causa da mulher do tolo Nabal. Há momentos em que nossas mulheres literalmente livram a nossa vida da morte. E a gente nem vê. E a gente nem sabe. É provável que Nabal tenha morrido sem saber que Davi não tinha degolado ele, porque a mulher dele foi bondosa, suplicou a Davi dizendo: poupe meu marido, ele é um tolo, não faça isso. E aí quando ele morre depois, Davi chama essa mulher e diz: eu vou me casar com você. Aliás, ele casou com algumas, né? Mas ele gostava, ele se impressionou com a dignidade, com a honra da mulher de Nabal. Saindo dali, Davi continuou sendo perseguido por Saul. Esse era o contexto. E que tipo de gente era essa? Então, quando você se lembra do que Davi sofreu nas mãos de Nabal, nas mãos de Saul, e você lê agora o Salmo 17, a partir do verso 9, você consegue entender que tipo de gente era essa e que tipo de proteção Davi precisava de Deus. O verso 9 diz o seguinte: proteja-me dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Gente, e houve um momento em que Deus entregou Saul na mão de Davi. Davi escondido dentro de uma caverna, e a Bíblia diz que Saul entrou nessa caverna para aliviar o ventre, para fazer cocô. Davi com a espada na mão, em vez de matá-lo, disse: eu não vou tocar nesse homem, no ungido de Deus. Davi não fazia vingança com as próprias mãos, porque ele pedia a proteção e suplicava a proteção de Deus. Dos ímpios que me cercam com violência, dos inimigos mortais que me cercam ou que me atacam, eles fecham o coração insensível. Olha o coração insensível de Nabal aqui. Eles fecham o coração insensível e com a boca falam com arrogância. Eles me seguem os passos. Olha Saul atrás dele e já me cercam. Seus olhos estão atentos, prontos para derrubar-me. São como um leão ávido pela presa, como um leão forte, agachado na emboscada. Davi orava sem cessar, suplicando proteção. E por último, Davi nos ensina a orar sem cessar, expressando satisfação. A terceira súplica que ele faz aqui no verso 13, revela a satisfação do coração dele em contraste com o coração dos ímpios. Gente, os comentários que eu li sobre o Salmo 17 disseram que esse é um dos salmos mais difíceis de se traduzir. Parece um quebra-cabeças. E você vai entender por quê. E a parte mais difícil de interpretar o Salmo são os versos 13 e 14 aqui. Porque o que Davi está fazendo nos versos 13, 14 e 15 é mostrar onde estava a satisfação do coração dele, Davi, em contraste com a satisfação do coração do ímpio. E ao fazer isso, Davi diz o seguinte: o ímpio se embriaga com as coisas desse mundo, não vê,
não percebe que o embriagar-se com as coisas desse mundo em si já é o juízo de Deus. Olha o que ele diz no verso 13: levanta-te, Senhor, confronta-os, derruba-os, com a tua espada, livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo. Sabe o que significa a expressão mundano? Mundano nada mais, nada menos é do que o homem ou a mulher que só vê o mundo aqui, não enxerga o além, o depois, a vida eterna. E aí ele está dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor me livre desses homens, cuja recompensa está nesta vida. Olha como é que Davi ora agora. Primeiro ele pediu: julgue, use a espada se preciso for, da mesma forma que eles tentam usar a espada contra mim. Veja, eu sempre tenho dito isso quando a gente estuda os Salmos. Não é que Davi está orando pedindo vingança, é que nos Salmos o pecado é tratado com a mesma intensidade que é a sua gravidade. Então, a gravidade de você perseguir um homem segundo o coração de Deus com a espada, Davi, e se você não se arrepende disso, com a mesma gravidade que você comete o crime, você é punido de volta. É a justiça de Deus. Mas Davi diz assim: Deus, eu estou lidando com mundanos, mundano só pensa nessa vida. Sabe como é que eu gostaria de ver o Senhor tratando esses homens? Embriague eles com aquilo que eles mais gostam. Porque quando eles se embriagarem com aquilo que eles mais gostam, eles vão se esquecer de mim. Aí olha o que Davi pede: enche-lhes o ventre de tudo o que lhes reservaste. Dê a eles o que eles querem. Dê a eles o que o Senhor tem a dar para eles. Sejam os filhos deles saciados, e o que sobrar fique para os netos. Senhor, enche de fartura o ventre deles, dos filhos e dos netos. Gente, isso aqui é uma luva de pelica no rosto do Evangelho da Prosperidade. Nem sempre a bênção material ou a posse material, as coisas que a gente conquista, ganha e tem, nem sempre é bênção de Deus. Sim, tudo vem das mãos de Deus, tudo vem por graça, mas quando eu digo que não é bênção, vem como julgamento, vem como uma forma de nos embriagar e de nos entregar a nós mesmos e de nos dizer: viva então com o que você tanto quer. Isso em si já é julgamento, isso em si já é punição. Deus, já que a satisfação de Saul é o trono, dê para ele, não me interessa esse trono. Já que a satisfação são os tesouros, já que o medo dele é que eu roube a glória dele, dê para ele. Porque quando ele partir desta para outra vida, ele vai dar de cara com a sua espada, com seu juízo. Agora, quanto a mim, verso 15, quanto a mim, feita a justiça, eu vou dar de cara com a tua face. Quando eu despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Davi está aqui expressando a satisfação dele é Deus. E Davi está dizendo: Deus, eu não quero nada do que Saul e Nabal querem, eu quero o Senhor. Deus, dê a eles o que eles querem, não só a eles, aos filhos, aos netos, farte-os com os desejos deles. Eu quero o Senhor, eu quero a sua face, o Senhor é que me satisfaz. Que coisa tremenda, gente, quantas lições há aqui nesses pequenos versículos. Ore sem cessar, expressando satisfação a Deus. Cuidado, aquilo que Deus te dá, e tudo sim vem da mão de Deus,
pode não estar chegando na forma de uma bênção, pode estar chegando na forma de um narcótico. Início do juízo, lambuzando você, como uma criança chorando e dando birra porque quer uma faca. E o pai entrega a faca. E a criança morre com aquela lâmina. Li a história de um lobo, uma espécie de lobos e caçadores no Alasca, que é impressionante. Sabe como é que eles capturam esses lobos e matam esses lobos? Eles pegam um punhal, uma espécie de punhal, finca esse punhal no gelo, só que na ponta do punhal o que se coloca é um picolé de sangue. E o lobo fareja isso de longe, o sangue. E o lobo chega e pensa: encontrei comida fácil. E lambe, e lambe, e lambe. E o gelo acaba. Mas continua o gosto de sangue. Está na lâmina, a língua congelada, e ele lambe, e ele lambe. E ele não se dá conta de que agora o sangue que ele lambe é o dele. Sabe o que acontece? No dia seguinte, os caçadores voltam só para pegar o corpo do lobo, morto. Bebeu do próprio sangue, se lambuzou do próprio sangue. É assim que o pecado faz conosco. Então Davi está dizendo: eu não quero o que Saul quer, eu não quero o trono, eu não quero esse prestígio, eu não quero esses bens, eu não quero essas coisas, eu não quero lamber meu próprio sangue. Porque se o Senhor me der tudo isso e eu perder minha alma, aliás, Jesus disse isso: o que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Eu quero o Senhor, eu quero a sua face. E se eu perder tudo isso para que Saul me esqueça, para que Nabal me deixe quieto, que fique com eles. Eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. Irmãos, somos todos cristãos e como tais, nós somos chamados a orar sem cessar. E sobre os motivos pelos quais nós devemos orar, Davi nos dá dicas apropriadas aqui. Ore sem cessar, fazendo autoavaliação. Quando nós mais somos criticados, avaliados, perseguidos, a melhor chance nós temos de nos colocar diante de Deus e deixá-lo fazer um check-up. Por que a maldade dos homens nos incomoda tanto? Você já parou para perguntar isso? Será que a gente é tão bom assim? Tão indispensável assim? Por que a crítica? Por que a falta de um elogio nos perturba tanto? Será que é porque nós adoramos o trono, o lugar de Deus? Ore fazendo autoavaliação, ore pedindo proteção, não faça retaliação, não se vingue. E ore expressando satisfação em Deus. Na oração nós nos aprofundamos o relacionamento com Deus. Na oração a gente adquire a autoimagem adequada. A gente encontra cuidado e proteção para a gente enfrentar os medos e para a gente nutrir o coração no amor de Deus. Ore, ore sem cessar. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, como nós precisamos desta sabedoria davídica. Como nós precisamos aprender a orar, Senhor, sem cessar. Tantas vezes nossas orações são apenas súplicas por coisas e livramentos. Quão pouco a gente ora como Davi, dizendo: Senhor, eu não quero nada disso. Se isso me afasta do Senhor, deixe isso para Saul, para mim não, para mim basta a tua face. Ó Deus, quantas vezes nós pedimos vingança, em vez de pedir um coração puro,
em vez de buscar apenas refúgio, porque tantas vezes a cova dos leões serve apenas e tão somente para nos colocar mais perto do Senhor, ou para colocar o Senhor juntinho de nós. Quantas vezes as fornalhas de fogo são para desfrutarmos do Senhor. Por isso, ó Deus, faça-nos entender essas lições e ensina-nos a orar sem cessar. Nós precisamos aprender a orar. Precisamos aprender a te conhecer melhor, desenvolver essa intimidade, essa paz. Isso é fruto da oração, da comunhão, do diálogo constante, dioturno. Ó Deus, faça isso em nós, faça isso por nós, faça isso para nós, em nome de Jesus. Amém.